Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho o prazer de receber aqui a Andressa Simeonato, profissional de educação física, e que tem a carreira dela voltada muito para a atividade física em pacientes oncológicos, né? E a discussão que eu queria ter com você hoje, Andressa, é sobre a atividade física, talvez para o espectro mais difícil desses pacientes, que é aquele que está em cuidados paliativos, né? Aquele paciente que tem lesões metastáticas, que tem um prognóstico mais restrito, né? Que tem um tratamento que a gente sabe que não é resolutivo, mas que ainda assim pode trazer uma melhora de qualidade de vida ah, imensurável para esses pacientes. Quer dizer, a atividade física talvez faça parte desse tratamento, dessa melhora de qualidade de vida, né? Então, assim, primeiramente, o que eu gostaria de ouvir de você é como que a atividade física pode ajudar esses pacientes. Eu brinco bastante com os meus alunos, eu também ofereço cursos em educação física e oncologia para os graduandos em educação física, e eu falo que a atividade física ela pode ser utilizada em todos os momentos da existência humana. Então, no nascimento, a gente tem atividades para bebês, né? A mãe pega o bebê, aperta a perninha, puxa a perninha, abre o bracinho, leva para cima. A gente tem a criança que corre na escola, corre com um amigo. O adolescente que já vai para o esporte, joga futebol, joga vôlei, basquete, ginástica. O adulto está aí na academia. O idoso também tem as atividades em casa ou na fisioterapia. E por que não? A pessoa que está num processo de partida um pouquinho mais antecipado do que talvez ela previu. A atividade física também existe, né? Então, o que a gente pode fazer para essa população que já está num tratamento com prognóstico mais conservador, que a gente tem que usar esse tempo ainda para fazer as atividades normais da vida diária, porque, embora ele tenha um prognóstico restrito, a vida não acabou. Ela está aí, ele continua trabalhando, ele continua com a família, ele continua tendo os desejos de viajar, de ter filhos, de ir no casamento da neta. Como é que a gente vai colocar esse corpo para ainda continuar nessas condições de vida normais, tradicionais? Então, o exercício ele vai entrar para essa população uma abordagem um pouco mais diferente, porque ele entra com um significado mais, não só físico, mas mais afetivo, mais de condição mínima mesmo desse paciente viver este tempo que ele tem, uma qualidade melhor, conquistando seus desejos, ainda na coragem de realizar, de viver, de querer estar, mesmo sabendo que está um pouquinho mais pertinho de partir. Legal, eu acho que vale a pena só pontuar aqui também que a gente pensa em cuidados paliativos numa pessoa em fase final de vida, né? Mas, por outro lado, pacientes que passam muitos anos, passam anos, Tratamento. prazos prolongados nessa condição, né? E aí a condição de vida, quer dizer, você pode passar aqueles anos finais, não estou nem falando aqueles dias ou aqueles meses, mas aqueles anos finais numa condição melhor ou pior, né? Ah, Exatamente. Se a gente for falar aí na atividade física, o que você passou, quer dizer, a gente está pensando o que diferencia o cuidado paliativo. O principal aspecto é que a gente está pensando mais no bem-estar do paciente, na qualidade, no custo-benefício de qualquer tratamento, do que somente no custo, né? Ou seja, a gente está pensando, não adianta a gente querer entrar com tratamentos que vão, de alguma forma, piorar a qualidade de vida do paciente, né? Exatamente. E até é uma condição, né, do paciente paliativo. Normal, o que o paliativo significa? Não há, mas por enquanto, né? Por enquanto, não há tratamento farmacêutico nem médico para a sua condição de doença agora. O que significa que amanhã talvez haja. Então, a ideia é deixar esse corpo preparado para amanhã, se num futuro próximo, um pouco mais longínquo, acontecer a criação de uma medicação ou a liberação de uma medicação nova,
pode dar resultado para esse paciente e as coisas se normalizarem por mais tempo, né? Então, a ideia é a gente deixar esse paciente sempre com o corpo preparado, sempre com o corpo apto para ele viver a própria vida, mas também para conseguir ficar mais tempo aí à disposição de uma eventual mudança em todo o protocolo médico ou em todas as possibilidades. Bom, há também a questão das metástases, né? Eu não posso colocar esse paciente em risco, por exemplo, uma metástase óssea. Como é que eu vou propor um exercício para ele de pular corda, 1 hora de corda? É extremamente impactante. Será que eu quero isso para esse paciente? A chance dele ter uma fratura patológica numa vértebra onde está a metástase instalada. Então, é ter uma análise de que, embora não haja tratamento curativo por hora, a gente precisa ainda assim manter este corpo ativo, mas também sem risco, sem novas doenças, sem novas surpresas, porque num futuro a gente também pode contar com uma mudança de todos os protocolos que dê um novo cenário para esse paciente. A gente nunca sabe, né? Ótimo. E vamos pegar esse exemplo que você mesma deu agora, né? O paciente que tem metástase óssea e que tem um risco de fratura, tá? Quando é um risco de fratura muito elevado, habitualmente se indica cirurgia preventiva, né, para se agir antes que aquela fratura aconteça, né? Em outros casos, não. O fato de você falar, não, a gente não vai prescrever exercício de impacto para ele, isso significa que o exercício não é bom para esse paciente ou existem alternativas a isso? Existem alternativas. A gente, em primeiro lugar, vai avaliar qual é o diagnóstico principal, né? É uma metástase que vem de que órgão? Para a gente saber normalmente onde está localizado ali, né? Então, se eu tenho a característica de uma metástase lá de um câncer de mama, numa escápula, por exemplo, ou no clavículo aqui, eu sei que ele vai estar um pouco mais comprometido para exercícios de ombro. Se eu sei que tem um quadro de câncer de próstata, onde as metástases são mais na coluna, lombar, bacia, pelve, eu sei que ele vai ter limitação um pouco mais para exercício de membro inferior. Tá? É mais comum a gente encontrar essas metástases mais perto do órgão que foi acometido. Então, claro que dá para ter distante também, mas normalmente acontece assim. Então, a gente restringe um pouco esses movimentos a fim de deixar o paciente seguro para executar os exercícios, não é? Agora, o que eu trabalho bastante, existe a metástase, eu vejo onde ela está localizada e para isso eu tenho acesso aos exames desse paciente para saber exatamente onde ela está. E aí eu proponho um fortalecimento da musculatura adjacente. Porque uma vez que meu músculo e o meu tendão está fortalecido através de uma montagem, uma prescrição de exercícios adequada e segura, num futuro bem próximo, eu vou conseguir aumentar um pouco a amplitude desses movimentos, porque o meu músculo segura, o meu tendão segura. Então, eu não coloco a estrutura óssea metastática com a metástase em risco. Né? Eu inibo, não sei nem se existe essa palavra, mas rola uma inibição daquela estrutura óssea, diminuição da chance dela ter uma fratura patológica, por exemplo. Então, num primeiro momento, eu restringo o movimento, trabalho músculos devagar, depois eu vou soltando. E aí esse paciente vai conseguindo retomar os graus normais de movimento sem risco, sem colocar em risco aquela região da metástase para sofrer uma fratura patológica, né? Eu tiro esse risco de fratura. Isso eu estou avaliando se a metástase for pontual, tá? Agora, por exemplo, eu sei que ele tem uma metástase na coluna. Eu jamais farei exercícios de salto. Vamos pular o caixote. Vamos dar um salto aqui na frente. Porque o impacto do próprio movimento de salto já pode colocar esse paciente em risco. Então, não é só inibir o movimento daquela estrutura, é ver, por exemplo, se no sistema inteiro, se na dinâmica integral inteiro de um corpo, eu não coloco em risco aquele paciente por conta de um movimento impactante, não um exercício. Deu para compreender? Sim, acho que foi claro. Muitos pacientes que estão nessa situação, eventualmente passaram grande parte da vida delas de forma sedentária e muito bem, né? Aí tem um diagnóstico que é um diagnóstico que exige um tratamento bastante difícil que compromete a rotina dela de uma forma bastante importante, né?
E aí a primeira coisa que eu pensei, bom, eu nunca fiz exercício, por que é que eu vou fazer isso agora, né? Por outro lado, a gente tem que o câncer é uma doença catabólica, né? Ou seja, ainda mais um câncer metastático, ele tende a levar a uma perda importante no sistema musculoesquelético, independente do tipo, de outros fatores, né? Então, o que eu queria que você me colocasse aqui um pouco, Andrés, é de que forma que a atividade física pode ajudar na preservação da capacidade física desses pacientes. É bem grave, né? O paciente ele já vem sedentário, e aí a gente tem dois problemas: convencê-lo a iniciar a prática e mantê-lo na prática, para alguém que é totalmente alheio a uma rotina de exercícios. Então a gente vai devagarzinho, tentando colocar um movimento mais simples para ele executar hoje, dois movimentos mais simples para ele executar amanhã, três movimentos simples para ele executar no terceiro dia. E assim a gente vai conseguindo mudar essa rotina desse paciente com relação à iniciação da prática desses movimentos. Agora, ele torce o nariz, ele não quer. Ainda mais ele, Andressa, mas peraí, agora que eu emagreci tudo isso, agora que eu tô aqui nunca fiz nada da minha vida, agora eu vim aqui nessa situação, emagreci 15 quilos, o médico acabou de falar que a minha doença não tem cura, você vai propor isso para mim? Falou, ora, mas é exatamente agora que a gente tem que mudar todo o cenário, não é? Porque, por enquanto, a única certeza que a gente tem por hora é que a doença não tem cura, mas o resto dá tudo para a gente melhorar. Então, você vai viver muito melhor, você vai viver muito mais, porque recuperar a massa magra perdida, a gordurinha perdida nesses 15 quilos, vai te fazer ficar mais forte, vai te fazer desejar mais coisas legais da vida, porque eu não sei se te disseram, você ainda pode viajar, você pode namorar, você pode ter filhos, você pode encontrar novas pessoas, você tem uma vida acontecendo. Então não vamos perder a vida naquilo que já foi. Né? Agora a gente tem esse novo cenário, a atividade física vai potencializar bastante o seu futuro em relação a vivê-lo com bastante qualidade, conquistando os seus sonhos, indo atrás daquilo que você gosta, praticando esporte, fazendo coisas, viajando, enfim, passeando, vivendo com as pessoas que você gosta, em troca de meia hora por dia. É um preço muito barato para você ter um futuro melhor. O que você acha? Então, se a gente entra com um discurso mais desse convencimento de que realmente ela vai fazer diferença no futuro, possibilitando todos os desejos, tudo que ele tem ainda para fazer, as vontades que ele ainda tem, é muito difícil o paciente não aderir. É muito difícil ele pelo menos não experimentar. Ele vai. Ótimo, ótimo. E acho que é um ponto importante também a questão de saúde mental aí, né? Porque é a hora que você faz uma atividade que não é diretamente um tratamento, uma coisa que tem um impacto no tratamento, mas você não está fazendo uma coisa voltada para a qualidade de vida, né? Exatamente. E uma coisa que os pacientes às vezes negligenciam acham que o exercício é só pelo exercício. Não, eu falo muito para eles, eu falo, gente, eu tô aqui só, o exercício é o meio de você conquistar 1000 coisas. Então, por exemplo, eu valorizo muito a atividade física em grupo, por exemplo, né? Que ele vá e coloque, sei lá, um vizinho, o filho, o marido, para todo mundo participar. Porque isso trabalha tanto com o social, trabalha tanto com o psicológico, ele fica tão mais feliz, a família, que também de alguma forma, ou melhor, de todas as formas, é impactada com esse diagnóstico, não é só o paciente que adoece, né? A família também. Então, é uma forma da gente incluir todo mundo dentro desse processo de tratamento. O exercício, ele dá essa possibilidade, porque a quimioterapia é só o paciente que toma, então o familiar ele não tem ideia do que está acontecendo. Agora, o exercício não, todo mundo pode fazer, todo mundo pode experimentar. Isso muda o cenário do paciente, muda o cenário da família, o paciente tem mais apoio, ele se sente mais confiante para seguir, para fazer, para aderir ao tratamento, para ter essa consciência de que existe possibilidade, de que existe um futuro, sabe? Então, eu entro muito no exercício, falando que o exercício é realmente uma fonte de energia de futuro, de alegria, de diferença mesmo. É um marco na vida desse paciente, depois que ele recebeu o diagnóstico. Ele nunca vai se arrepender de ter começado a fazer, entende? Legal, legal. E acho que é entender um pouco que a atividade física ela tem esse aspecto, né? Quer dizer, ela é uma forma de recuperar fisicamente a saúde, né? Não é simplesmente
uma questão de, ah, não, não, aquilo lá ele tem um impacto na doença em si, né? Acho que Exatamente. isso é importante. E que quando você fala em tudo bem, tem uma vida que a gente sabe que vai ser encurtada de alguma forma, pode ser mais ou menos, mas você ter 8 meses de vida com boa qualidade é melhor do que você ter 6. E você ter 4 anos de vida é melhor do que você ter 3, né? Então, independente Exato. de qual que é o prognóstico, às vezes você está aumentando em 25%, em 30% aquele tempo que ele tem para estar se despedindo aí de tudo que ela Dos tem na. familiares, de tudo. Né? E até além disso, né? O que ele vai querer fazer com esse tempo? É colocar essa decisão de escolha na vida dele mesmo. Né? Porque essa decisão ela é própria. A pessoa tem que saber, olha, tudo que envolve essa decisão está aqui. Eu estou te explicando tudo. O oncologista já te explicou, eu, como professora, já te expliquei, todo mundo já te falou. E agora? Qual a decisão que você vai tomar? Porque é o que eu falei. Às vezes, a estatística é que, olha, estatisticamente são 6 meses, mas eu tenho um paciente que ficou comigo 18 anos com doença metastática, com câncer de mama metastático. E lá no começo foi dado 6 meses. Então, a gente nunca para pensar que às vezes a possibilidade de, né? E aí outras coisas também são envolvidas. Eu gosto de falar muito sobre a espiritualidade. Às vezes a fé da pessoa é tão grande que pode levá-la muito mais, muito além daquilo que ela esperava ou daquilo que estatisticamente era esperado. Então, nunca dá para saber. Por isso que ele não pode desistir antes de começar. Então, todos os artifícios que ele tiver em mãos para conseguir fazer diferente, para conseguir influenciar no futuro, para conseguir dar sentido àquela vida, pode ser de 6 meses, pode ser de 6 anos, pode ser de 16 anos, ele tem que fazer. Não tem muita escapatória, é só isso que tem. Vamos lá, tem que abrir. Ótimo. Bom, obviamente que o aspecto, vamos dizer, psicológico precisa ser abordado por um profissional da área, né? Mas a gente sabe que tem muitos pacientes que chegam nessa fase com um grau de debilidade que eles não se sentem à vontade para se expor em público, seja com conhecidos, por exemplo, não quer mais ir no clube que frequentava porque não quer que as pessoas vejam ele numa cadeira de rodas, ou não quer que vejam ele precisando de ajuda para caminhar, né? Ou precisando de ajuda para atividades que ele fazia tranquilamente num momento anterior, né? Ah, Nesse primeiro momento, até ele absorver essa questão toda, tem como ele fazer isso em lugares mais, vamos dizer, privados, até próprio na casa dele? Como é que funciona isso? Tem, é super possível, eu faço esse tipo de prescrição. Normalmente, para esses pacientes que já estão com nesse processo de terminalidade um pouco mais já acontecendo mesmo, eu converso com o familiar ou com o cuidador. Então, eu proponho os movimentos, eu faço uma visita até esse paciente, ou então proponho online para o cuidador, para o responsável de cuidado, e ensino. Olha, agora você pode fazer esses movimentos, pode fazer esse outro. Às vezes, eu até abro a minha tela, porque normalmente acontece às vezes com um paciente que eu conheço. Então, eu converso com o paciente, vira uma sessão ali de amigos. Olha, e aí, vamos fazer isso daqui agora? Ah, dona Maria, a senhora sabe que eu acho que esse daqui de virar a cabeça a senhora ainda consegue, hein? Vamos tentar? E daí vira a cabecinha, faz o alongamento. Vamos tentar isso com o pezinho? E aí essa proximidade o paciente também consegue fazer e traz até uma qualidade de vida para aquele momento, tanto emocional, porque ele fica mais feliz, ele dá risada, ele consegue comer melhor, ele fala as besteiras comigo, consegue até dividir alguma angústia. E é bom estar ali presente naquele momento, não é só o físico, né? Mas normalmente acontece sim da gente prescrever, mas daí usa um intermediário, um profissional que já esteja ali na assistência de cuidado domiciliar. Ótimo. Andressa, acho que a ideia aqui, acho que mais do que ficar discutindo o que fazer, o que pode, o que não pode fazer, é justamente isso, quer dizer, é mostrar que se deve fazer e que existem atualmente protocolos de exercícios até para pacientes em UTI, unidade de terapia intensiva, em condições físicas bastante precárias, né? Ou seja, que essa atividade física é importante para todo mundo, mas talvez para um paciente que está mais debilitado, ela vai fazer mais diferença na vida dessa pessoa do que na pessoa que está
tendo uma vida, vamos dizer, fora de casa, saudável e tudo isso, né? Uhum. E E aí, até só um adendo, Doc, é um paradoxo, né? Porque embora o paciente do TI, ou o paciente acamado, ou o paciente oncológico mais debilitado, seja aquele que mais precisa da atividade física, é aquele que menos quer fazer. exato, exato. Então a gente fica numa briga, né? Até porque a ideia das pessoas é, pô, eu passei minha vida toda ativa, agora eu vou fazer, levantar meu braço 10 vezes, não é isso, isso aqui, o que que é isso? Aí não é exercício, né? E é, né? Exato. Talvez não é, há 10 anos atrás não era, mas agora é, né? E se aquilo for pouco, a gente vai aumentar, e se não estiver conseguindo aumentar, é porque aquilo não está sendo pouco, né? Tá. Exatamente. E, por fim, também lembrar que, quer dizer, por mais importante que seja a atividade física, são pacientes que precisam isso de uma forma mais personalizada, né? Ou seja, não é qualquer exercício, não é qualquer movimento, não é qualquer coisa que vai ser benéfica, precisa ter, vamos dizer, certos cuidados e aí a importância de ter alguém por trás que possa ajudar nesse processo, né? Perfeito, é isso aí. Ótimo. Andressa, essa era a discussão que a gente queria mesmo, quer dizer, tentar trazer essa mensagem para o público que está passando aí por esse momento difícil da vida ou por seus familiares que estão sem saber como lidar com um câncer em família, né? Com um paciente que está aí numa fase de cuidados paliativos, uma fase mais terminal. E essa notícia, essa ideia, né? Quer dizer, o terminal, a gente sabe que tem um fim, mas quando que vai ser esse fim, isso daí é muito difícil de prever, né? Exato, e o que se pode fazer até Legal, esse fim? E pode fazer um monte de coisa. ótimo. Queria te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, acho que foi bastante útil para mim e para todo mundo aqui, tudo que foi discutido, e contar com você em outras oportunidades, Andressa. Eu que agradeço, Doc. Obrigada a todo mundo que assistiu e eu estou à disposição, sua e do pessoal aí de casa. Ótimo, obrigado mais uma vez. Obrigada.